Vou entrar no 3, no 2. Aliás, Gil, te pedi aí, teve um programa que subiu eu falando 3, 2, 1, tá? Então anota aí. Tá. Eu não vi, eu também não vi, porque eu não chego. Não, tá. Foi o Rodrigo, já logo digo. Tá, beleza, culpa dele. Vou entrar no 3, no 2 e no 1. Bom momento, espectadores e espectadoras do lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, e eu sou Caio Belandi, direto do Céu Estúdio, chegando para o lado B do Rio 362, primeiro aqui no YouTube e também no seu feed de podcasts. A galera já sabe que está acostumado no YouTube, vem aqui por favor, deixa o like, vê se está inscrito no canal, às vezes recebeu o link e não está inscrito no canal, pra gente é importante. Ativa a notificação para não perder os vídeos, os cortes, pra gente também é importante. E deixar seu comentário, comentário de engajamento, comentário de pergunta para o nosso convidado, pergunta pra gente. Enfim, a gente gosta de trocar com vocês também, então a gente quer ler vocês também. Mais um programa feito em parceria com o Escritório Normando Rodrigues Advogados, a quem a gente agradece imensamente pelo auxílio fundamental nos últimos meses, porque foi o escritório que manteve o lado B saudável e crescendo, principalmente aqui no YouTube. Se a gente tem aí 2 programas, às vezes até mais programas por mês no YouTube, a gente agradece muito ao escritório. O time tá completo de novo, né? Porque a gente estava completo 2 semanas atrás, mas o Fagner estava convalescido em casa. Hoje o Fagner tá aqui comigo no Céu Estúdio também, Daniel Soares e a Luara Ramos via internet. A gente recebe hoje também virtualmente Euclides Vasconcelos, professor de História e Geografia, analista geopolítico e militante comunista. O nosso convidado tem um canal bem legal de YouTube, onde ele comenta os temas da política e das guerras. Muito interessante, conteúdo maravilhoso. A gente já deixa aqui a nossa indicação. Hoje a gente vai tentar entender um pouco dessa disputa violenta que está envolvendo agora, no momento, Israel e Irã, né? Mas que também tem questões palestinas, tem o envolvimento dos Estados Unidos, envolvimento de outras potências, direto ou indiretamente. É um assunto que a gente sabe que não é simples e por isso a gente chamou um especialista no tema. Euclides, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que a gente tem bastante a falar sobre o tema e você foi indicado pelos nossos apoiadores, inclusive, a quem a gente também manda um beijo. A gente agradece bastante por você estar aqui. Vamos tentar entender um pouco aí o que Israel anda fazendo, né? Basicamente. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Daniel, Fagner, Luara. Primeiro, agradecer a vocês aí pelo convite. Agradecer aos ouvintes, a quem está acompanhando, a quem me indicou. Dar uma boa noite, bom dia, boa tarde. Aí não sei que horas o pessoal vai estar acompanhando isso. Mas agradecer muito o convite e as indicações, é muito bom estar com vocês aqui. Eu conheço o Lado B do Rio faz um tempão, eu acho que eu comecei a ouvir vocês em 2017, 2018. Mas confesso que fazia um tempinho que eu não ouvia uns episódios, faz um tempo que eu tô meio off de acompanhar vocês, mas eu já conheço faz um tempo, e aí quando recebi a mensagem fiquei muito feliz, agradeço muito, espero poder contribuir com vocês aqui. Com certeza. Então é dos primórdios, né? A gente começou em 2016, vamos fazer 9 anos no mês que vem. E 2017, então... A numeração dos programas abaixo de 50, né? A gente está chegando em 400. Então, cara, acho que foi na época da greve geral, lá contra Temer. Foi 2017. Mais de 2017. Isso. Primeiro de maio. Aquela greve nacional? Foi mais ou menos por ali que eu comecei a acompanhar vocês. O programa não tinha um ano ainda. Pois é. Então, Daniel, dê seu boa noite aí, já que você deu boa noite a todos, todas e todos. 362, né? Castelo Honório Gurgel. Então, vamos lá. A gente fazia isso antigamente, né? Às vezes a gente faz palhaçada. A gente faz, depende de você mais. Eu conheço só algumas. Fagner Torres Lima, boa noite. Boa noite. Tema urgente aí da gente tratar. Bacana receber o Euclides para poder falar sobre isso. Só queria dar um comunicado, né? Comunicado não, né? Falar uma coisa aqui rapidinho antes de passar a palavra para a Luara, para a gente de fato começar o programa, né? Eu tava conversando com o Caio agora do lado de fora. E como é deprimente o noticiário brasileiro, né? A gente tá aí principalmente nós aí que estamos com os nossos clubes de futebol envolvidos aí com a Copa do Mundo de Clubes. A gente tá naquele momento de alienação gostosa, né? Vendo os nossos... O ópio pegando ali no... Vendo os nossos times jogando, enfim, contra times de outros continentes
nessa expectativa. Será que dá para ser campeão? Será que vai ser eliminado de maneira humilhante? O que será que vai acontecer? Mas mesmo assim, né? Mesmo tudo isso acontecendo, a gente fica nessa alienação gostosa, né? De ver o futebol. E aí ontem eu tava... eu tenho andado bastante cansado, né? Bastante cansado para tudo, né? Basicamente. Numa rotina de trabalho bem pesada, como sempre. E ontem falei, pô, vou dormir, tô cansado, eram, sei lá, 8 e pouca da noite, vou deitar, vou ficar deitado e a hora que pegar no sono, vou pegar, não vou nem ver o jogo Inter e River Plate. E aí, minha companheira foi deitar também e tal, e eu ia deitar com a televisão, botar no Sport TV lá, pra ficar vendo uma resenha de futebol lá, mesmo que eu não preste atenção, mas fica lá o pessoal falando sobre futebol, e a televisão fica ligada até eu pegar no sono, mas ela não quis que ficasse na Globo, porque ela queria ver Vale Tudo, né? E ainda não tinha começado, tava dando o Jornal Nacional. E aí, então, foram 10, 15 minutos que eu fiquei deitado na cama antes de pegar no sono pra valer, vendo, infelizmente, o Jornal Nacional. E como é deprimente o noticiário brasileiro, né? Foram 10, 15 minutos que eu saí absolutamente do modo maníaco futebolístico para depressão profunda, né? Com o que está acontecendo no Brasil, né? País completamente capturado por sei lá, 400, né, psicopatas que ocupam o Congresso Nacional ali, entre Câmara e Senado, sei lá, talvez 400 e pouco, somando as duas casas. E esse número ainda vai aumentar, né? Porque a gente tem a gente tem um Congresso de psicopatas que está lá legislando em causa própria. E esses seres humanos que são contra, por exemplo, que rico paga imposto, né? Eles são a favor de aumentar o número de deputados e, né, o número de congressistas para poder legislar em causa própria. Uma casa que é feita de milionários, de fazendeiros e lobistas, né, tá lá legislando em causa própria. Então, esse é só um dos absurdos que eu vi nesses 15 minutos aí de jornal, né? Sem falar todo o ataque que o governo vem sofrendo e sem saber se defender ou não quer se defender, sei lá, também. Não vou ficar defendendo também essa turma, não, porque foda-se, escolher esse caminho, então que arque com ele. E aí é muito deprimente, enfim, é muito deprimente. E aí a gente vai sair do noticiário brasileiro, vamos falar de uma outra coisa que deprime, porque o mundo, de uma maneira geral, é muito deprimente, né? Ainda bem que o futebol existe, porque o futebol, por mais que, né... O time tá ganhando, porque senão tu tava deprimido. Se meu time... Você não vira pra cima de um santo. Pois é, mas é isso, o mundo em si é muito deprimente, né? A gente precisa de respiro aí, seja com futebol, seja com a arte, com a literatura, enfim, com sexo, com qualquer coisa. A gente precisa de um respiro, porque viver tá foda. Bem, que bom que eu comecei pelo Fagner, né? Daniel e Fagner, que aí com a Luara. Luara, por favor, novo ânimo, mantenha seu otimismo, por favor. Traga palavras doces, palavras bonitas, palavras belas pra esse programa. Fagner botou o programa lá pra baixo. É um programa que vai ser pra baixo naturalmente, vai falar de guerra, enfim, e de expropriação, etc. Mas, Luara, por favor, levante a moral desse programa. Fale coisas belas, bonitas. Cadê seu otimismo, seu esperançar? Boa noite. O Esperança foi eliminado. Olha, eu vou dizer pra vocês que se o futebol é alienação, nós estamos lascados, porque eu sou torcedor do Galo. E cada gol do Botafogo nesse Mundial, eu fico mais deprimida. E se eu sou a parte otimista, esperançosa desse programa, a gente tá um pouquinho... Vai ficar complicado, viu? Mas olá para todos vocês. Olá, Euclides, prazer tê-lo aqui. Olá para todo mundo que nos acompanha a partir de agora. Estamos aí no YouTube. E não posso fazer muito mais que isso hoje não, Caio. Vou ficar devendo, até porque o tema é quente e pesado. E eu já tô... Esse Mundial, nem esse Mundial foi capaz de me alienar. Faz parte. Hoje, então, vai ser um programa um pouco mais para baixo, digamos assim. Aí, a semana que vem a gente levanta. Pior que não. Semana que vem convidado também. Enfim, esse aqui é o lado B do Rio. Se fosse, né, o lado A do Rio, ia ser diferente. A gente tá falando aqui de outros tipos de assunto. Antes da gente iniciar o papo, tem um convite bem legal, bem maneiro, para quem estiver no Rio de Janeiro, principalmente. Já
nesse sábado, tá, gente? Dia 28 de junho, a partir do meio-dia, vai rolar a festa de aniversário do Bom Velhinho, Karl Marx, pela primeira vez no Rio, né? O famoso Dia M, que é realizado em São Paulo. A Boitempo tá trazendo para o Rio de Janeiro pela primeira vez, junto com o Armazém da Utopia, onde vai ser a festa lá na Praça Mauá. A entrada é... Na verdade, no Boulevard Olímpico, né? Um pouquinho entre a Praça Mauá ali e a rodoviária. porque meio que virou ali tudo uma coisa só, né? A entrada é gratuita, tá? Só chegar. E assim, é uma festa, uma celebração, tem espaço camaradinha, né, para os pequenos, tem a feira de livros, vai ter telão para ver o jogo da Copa do Mundo de Clubes, você também pode comprar livros com descontos, ganhar brindes e, claro, né, toda festa que se preze, organizada por uma editora como a Boitempo, vai ter mesa, vai ter debate, vai ter coisa pra gente aprender e ouvir, vão acontecer alguns debates, algumas mesas, e o lado B tá nessa, tá? O nosso panelista economista Daniel Soares vai mediar a mesa Ideologia e Luta pelo Fim da Escala 6x1, um assunto urgentíssimo, né? Que trará também Douglas Barros, Kênia Miranda e Marcelo Carcanholo, tá? Vai ter transmissão dos eventos, né, no YouTube da Boitempo, para quem não for do Rio, mas se você estiver no Rio, a gente convida vocês a bater um papo, chegar lá também pra gente interagir pessoalmente, principalmente quem não conhece. Daniel vai estar lá, eu não vou poder ir. Daniel vai receber todo mundo muito bem. Daniel é um cara que gosta de uma cervejinha, gosta de futebol, gosta de falar bastante besteira, então estará lá para atender bem os ouvintes. Por favor, Daniel, atender bem os ouvintes. Não, eu sou educado. Você é educado, você é um cara... respondo. Um cara conversador. Pra quem estiver no Rio de Janeiro, no Armazém da Utopia, fica ali no Boulevard Olímpico, coladinho no Aquarrio, né, do lado da Roda Gigante também, que tem essa referência visual. De longe, estação Aquarrio Utopia do VLT. Pois é, já no final mesmo daquela região ali que eu chamei de Praça Mauá, mas é porque, enfim, dá pra ir andando, vai descer na Praça Mauá também, dá pra ir andando. Dá pra ir. Sábado à tarde, se tiver, passeando. dia ali tá bacana e tal. Então, se você quiser saber a programação completa das outras mesas, vai ter Elia Jabua, vai ter Thalia Petroni, enfim, vai ter uma galera lá nas outras mesas. É só acessar o site da Boitempo, as redes sociais da Boitempo, você acha fácil aí no Instagram, no Twitter, no Google aí também, para ver o site e conferir as mesas. Acho que vai valer bastante a pena, tá? Eu não vou poder ir, então, por favor, compareça por mim. Outro convite... Esse é mais sério ainda, né? A gente tá com um tom aqui, né? Meio sério hoje, meio sisudo, meio pra baixo. E a gente tem um convite também que é sério, é importante pra você. Considerem apoiar o Lado B do Rio, tá? A gente tem a nossa plataforma de apoio, né? apoia.se/Lado B do Rio. A gente tá passando por um momento... nesse momento atual, é uma reestruturação bem grande, bem importante, tá? A gente está revendo contratos, revendo parcerias e tal. Então a gente precisa muito de vocês, da nossa audiência, mais do que nunca, para poder ter um segundo semestre tranquilo, para a gente conseguir botar o nosso bloco na rua, os programas irem para o ar normalmente. A gente está convocando aí de maneira bastante séria agora os nossos ouvintes. É claro que a gente sabe que tá ruim para todo mundo, mas a gente tem planos de R$10, de R$20, de R$50. Quem pode dar um pouquinho mais, dá um pouquinho mais. Então, considere aí, se você tiver com condições, pra gente vai ser muito importante para esse segundo semestre aumentar a nossa base de apoiadores, tá? Pelo menos chegar perto do que a gente já teve um dia. A gente tá numa base de apoiadores muito baixa, mais baixa que a gente já teve desde 2019, quando a gente abriu a plataforma. A gente gostaria de voltar a um patamar que dê pra gente planejar o segundo semestre, independente de que tipos de contratos e que tipos de parcerias a gente vai ter. A gente tá correndo atrás. Inclusive, se você tiver aí pessoal de sindicato, de organização, de fundação, empresas que de repente queiram anunciar ou fazer a parceria no Lado B, também cheguem na gente, tá? A gente tá ouvindo todas as propostas possíveis, porque de fato a gente tá num momento aí de acomodação, tá? Então lembre-se, apoia.se/Lado B do Rio. Caso você não possa ser um apoiador mensal, você pode ajudar a gente quando puder, do valor que puder, fazendo um Pix, né? ladobdorio@yahoo.com. ladobdorio@yahoo.com. Bem, vamos ao que interessa. Euclides, a gente já abordou aqui, em outros episódios, o genocídio do povo palestino, né, perpetrado por Israel. A gente falou ano passado com o Marcos da FEPAL e a gente está sempre falando aqui, né? A gente nunca esqueceu esse assunto. E agora,
nas semanas mais recentes, nos dias mais recentes, a gente vê o cenário mudar, né? De ângulo, pelo menos, né? Talvez seja o mesmo cenário, mas um ângulo diferente, com essa guerra entre Israel e o Irã. E aí, eu queria que você explicasse pra gente como é que esse prisma dessa situação envolvendo Israel, né, que é o protagonista disso tudo, como é que esse prisma muda, né? E o que essa guerra atual entre Israel e Irã tem a ver, por exemplo, com a causa palestina, né? O massacre na faixa de Gaza, tem a ver com aquele domínio daquela região, que é uma região que está sempre ali muito... Quando não está em guerras abertamente, elas estão sempre com tensões entre os países dali. Se tem a ver, enfim, com a sempre falada, né, disputa religiosa. Enfim, por que a gente viu... Basicamente, queria que você me ajudasse a entender por que a gente viu esse recente aumento do massacre palestino, que já existe há muitos anos, né, o massacre de Israel contra a Palestina. A gente viu mudar e agora a gente está vendo uma disputa, né, digamos assim, entre Irã e Israel. Então, Caio, a guerra Israel-Irã sempre foi uma questão de quando e não se, né? É um enfrentamento que sempre teve latente ali. No ano passado, não sei se vocês vão lembrar, houve também uma tentativa de Israel de iniciar, de dar esse novo passo, de provocar essa guerra contra o Irã. Naquele momento acabou se conformando ali uma troca de ataques meio protocolares e não se tornou de fato um conflito, né? Agora a gente passou, por isso que já tem gente chamando, o próprio Trump escolheu chamar de Guerra dos 12 Dias, né? Tem esse cessar-fogo aí, meio apresentado meio às pressas, meio de surpresa, todo mundo tentando observar se ele de fato vai se concretizar e por quanto tempo. Mas fato é que concretize-se ou não, ou melhor dizendo, caso se concretize, dentro em breve a gente pode esperar que isso volte à tona. Dentro em breve a gente pode esperar um retorno desse conflito. Talvez a gente possa considerar que essa tenha sido a primeira fase ou o primeiro momento de uma grande guerra entre Israel e Irã, que não pode ser outra coisa senão uma guerra generalizada no Oriente Médio. Já tem um tempo, especialmente depois do 7 de outubro de 2023, que eu bato muito na tecla da ideia de que Israel, para os seus planos, ele precisa de uma guerra generalizada no Oriente Médio, mas uma guerra generalizada Israel não é capaz de vencer sozinho. E por isso ele precisa arrastar os Estados Unidos de maneira incisiva para isso, e foi o que ele tentou fazer agora. Ao que tudo indica, a gente tem que ver se isso vai se confirmar, porque à medida que o tempo passa, novas coisas acontecem, mas ao que tudo indica, Trump escolheu, nesse momento, fazer aquele ataque mais performático, que a gente ainda não tem noção da dimensão, de fato, dos danos daquele ataque, mas não transformou aquele ataque numa entrada numa guerra, ou não transformou aquilo numa guerra contra o Irã. Pode parecer paradoxal essa ideia de atacar um país sem que isso seja uma guerra de fato, mas isso sempre acontece e acontece muito. Aconteceu há pouco tempo entre Índia e Paquistão, por exemplo. Os países trocaram uma série de ataques ali na região a partir da região da Caxemira, mas aquilo não se transformou numa guerra. Mas é outro ponto de tensão no mundo. É aquela região, a tensão entre Índia, Paquistão e também China, embora pouco se fale do papel da China ali, mas que naquele momento, há poucos meses atrás, acho que o quê? 1 ou 2 meses no máximo, houve essa troca de ataques entre os países e não se transformou numa guerra. Ao que tudo indica, se esse cessar-fogo durar, a gente pode considerar algo parecido aqui. Houve o primeiro ataque israelense, as sucessivas respostas iranianas e também o Israel atacando o tempo inteiro, mas, aparentemente, por uma escolha de Trump no momento, que não se confunde com nenhuma defesa do Irã ou nenhuma defesa do pacifismo ou qualquer coisa nesse sentido, diz mais respeito aos interesses dos Estados Unidos em não começar uma guerra agora contra o Irã, embora os Estados Unidos tenha contas a resolver com o Irã, especialmente com o seu programa nuclear, mas o que a gente pode considerar, tentando tirar uma fotografia
panorâmica da situação é que, antes do 7 de outubro de 2023, a situação se encaminhava para uma espécie de normalização absoluta de Israel no Oriente Médio, especialmente a partir dos acordos de Abraão, negociados por Trump, né? E a aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, que estava a passos galopantes ali. A partir do 7 de outubro, que foi um ataque liderado pelo Hamas, mas que contou com outras organizações da luta armada palestina também, aquele ataque foi pensado, entre outras coisas, como uma forma de criar um fato político que atrapalhasse esses planos de aproximação, principalmente entre a Arábia Saudita e Israel. Só que, ao mesmo tempo, como uma coisa dessa magnitude não pode ser uma coisa só, ao mesmo tempo, abriu-se para Israel, a partir dali, eu não estou dizendo que é culpa do ataque do Hamas ou qualquer coisa assim, mas como uma decorrência disso, abriu-se para Israel uma iniciativa, uma janela de iniciativa de passar a boiada, né? Então você vê que o Hamas está comprometido ali numa guerra de vida ou morte, num conflito de vida ou morte na faixa de Gaza. Israel, logo em sequência, atacou com muita força o Líbano, especialmente o sul do Líbano, tentando atingir o Hezbollah e conseguiu dar golpes duros no Hezbollah, seja o assassinato de lideranças, seja aquela operação que foi uma coisa cinematográfica, né? A operação dos pagers lá, que a galera conseguiu infiltrar pagers com explosivos e sincronizou aquilo para explodir ao mesmo tempo, ferindo e matando vários combatentes do Hezbollah e várias pessoas que nada tinham a ver com isso também. Só que ainda tem uma outra coisa, uma terceira coisa, que foi meio que o voto de Minerva para que Israel depois escolhesse atacar o Irã, que foi a queda de Bashar al-Assad na Síria, né? Se a gente pensa o Hamas, o Hezbollah e a Síria de Assad, junto com algumas milícias que operam também no Iraque, formou-se nos últimos anos aquilo que muita gente chama de eixo da resistência. Inclusive o Irã chama de eixo da resistência. Essas organizações que vão desde o Hamas na faixa de Gaza, ao Hezbollah no sul do Líbano, o apoio que existia por parte do governo Assad na Síria, as milícias no Iraque, o Iêmen, que cumpre um papel muito importante também de resistência, especialmente de solidariedade ao povo palestino, talvez seja o país que mais apresentou ações concretas em defesa dos palestinos depois do início da atual ofensiva e do genocídio contra o povo palestino, mas que, sem dúvida, a peça fundamental desse eixo de resistência no Oriente Médio é o Irã. Então, o enfraquecimento do Irã, a guerra contra o Irã, tornou-se mais palatável e possível agora, dado esse enfraquecimento dos outros elos desse eixo, por assim dizer. E aqui entra o elemento, para encerrar a resposta já dessa primeira pergunta, o elemento do programa nuclear iraniano, que embora o Irã não estivesse, isso é falso, às vésperas de desenvolver uma bomba nuclear, ao que tudo indica, ele já tinha a capacidade de, se quisesse, enriquecer o urânio a 90%, conseguir transformar isso em plutônio e desenvolver uma bomba atômica, se tudo caminhasse como estava, ele estava perto de conseguir essa capacidade, mas existe uma questão que pouca gente fala quando a gente toca nesse assunto, que é Israel é o único país do Oriente Médio com armas nucleares. Desenvolveu o programa de maneira clandestina, até hoje não assume que tem essas armas, faz uma política de ambiguidade nuclear, não assume nem nega, mas existem informações suficientes, nunca fez questão de esconder, eles só não declaram formalmente e não assinam o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Nem permite inspeções da agência nuclear, né, internacional. Isso, sem inspeção, de maneira clandestina. Eu soltei um vídeo umas 2 semanas contando a história do programa nuclear israelense, e é coisa de filme, porque os caras conseguiram roubar urânio de dentro dos Estados Unidos, inclusive, para conseguir desenvolver o seu programa lá no início. Só que aí, junto com o fato de ser o único país do Oriente Médio com armas nucleares, Israel desenvolveu uma doutrina para garantir que ele continue sendo o único país da região. Então, Israel já atacou usinas e instalações nucleares no Iraque, por exemplo, na década de 80, já atacou na Síria na década de 2000 e agora faz o mesmo no Irã. Isso, para além da janela de oportunidade aberta a partir do 7 de outubro, que Israel está utilizando para
assassinar de maneira completamente, enfim, genocídio. Eu acho que a essa altura do campeonato não precisa nem mais argumentar isso. Os palestinos de Gaza, inclusive saiu, 2 ou 3 dias atrás, um relatório publicado por Harvard, não sei se vocês chegaram a ver, mas que foi feito por um professor israelense. Um professor israelense que dá aula em Israel, que fez um cálculo em cima das estimativas do exército de Israel, não foi iniciativas do Ministério da Saúde de Gaza, que a galera coloca em xeque porque é governada pelo Hamas, mas com base em estimativas do exército israelense, ele falou em cerca de 377 mil palestinos desaparecidos, sejam eles mortos ou, de fato, desaparecidos sob os escombros e provavelmente também mortos e por aí vai. Então, a dimensão exata dessa operação atual, a gente vai demorar ainda para ter um pouco, né? É um número preciso. Então, para além da janela de oportunidade que se abriu para Israel no momento em que ele está 1-1 enfrentando esses rivais, esses inimigos ali no Oriente Médio, também existe a questão de fundo, que é a doutrina que busca garantir que eles continuem sendo a única potência nuclear do Oriente Médio. Euclides, bom, quero fazer uma pergunta para você, mas antes de fazer a pergunta, eu queria ler duas frases que eu vi recentemente de um documentário de 2008, foi feito pelo Canal 2 da Espanha. O documentário se chama A Ordem Criminosa do Mundo. Não sei se vocês já viram, eu já vi esse documentário algumas vezes, mas por conta de uma outra situação eu acabei vendo um trecho dele ontem e essas duas frases ficaram martelando muito na minha cabeça. E aí eu queria falar sobre essas frases e depois passar a pergunta para você. Bom, a primeira é a seguinte, é do sociólogo Jean Ziegler, né, um francês, né? Enfim, ele diz o seguinte: o humanismo ou qualquer escrúpulo moral simplesmente não são possíveis num mundo onde reina necessariamente, estruturalmente, a avidez, o desejo de poder e o cinismo mais violento. E a segunda frase é do Eduardo Galeano, que eu já citei várias vezes aqui, jornalista uruguaio, que é: o direito à independência, o direito à soberania é hoje em dia um luxo dos países poderosos, dos países ricos. Quando os países pobres exercem esse patriotismo se converte em populismo, ou pior ainda, em terrorismo, e constitui uma ameaça para o mundo. Então nós não temos o direito a nos defender, só a obedecer aos que os outros decidem por nós. E esses outros são aqueles que são chamados de governo mundial. Essa, como falei, né, essas duas frases elas são de 2008, antes de estourar a crise financeira de 2008. E eu ao ver essas duas frases anteontem ou ontem, não sei, elas ficaram martelando muito na minha cabeça porque elas continuam, a meu ver, mais atuais do que nunca. E aí eu queria que você fizesse um paralelo, se é que existe esse paralelo, Euclides, entre o que o Jean Ziegler falou lá em 2008 e entre o que o Galeano também falou lá em 2008 e o que está acontecendo no Oriente Médio hoje. E para além disso, qual o risco, ao final do que você vai, enfim, colocar, né? Qual o risco para que o Irã de hoje se torne o Brasil de amanhã? Por que a gente tem que ser tão atento com relação ao que está acontecendo agora? Boa pergunta, ótima pergunta. Eu acho que já é consenso, assim, entre qualquer um que não tenha como missão defender esse sistema, que o capitalismo ele é uma máquina de guerras e destruição, né? Em algum grau ele precisa de guerras e destruição, entre outras coisas, para queimar capital, para destruir infraestruturas e precisar reconstruir. A indústria bélica ela é uma indústria que ela precisa que o seu material produzido seja utilizado. Então, a necessidade de guerra se dá também muito pela força do complexo industrial militar dos Estados Unidos, que precisa permanentemente estar vendendo produto, precisa permanentemente estar financiando conflitos pelo mundo. Mas essa reflexão, acho que foi a segunda que tu falou, a de Galeano, sobre como para os povos do terceiro mundo, ou da periferia do capitalismo, ou sul global, cada um chama como acha mais adequado,
dentro desse sistema, qualquer arrobo de soberania é tratado como uma ameaça, né? Aqui, no terceiro mundo, na periferia do capitalismo, o nacionalismo, ou ele é um fantoche, como é o nacionalismo da direita, né, com tendências protofascistas, reacionárias e por aí vai, ou ele é boicotado de todas as formas quando parte de setores da esquerda, de setores mais ligados às lutas populares, de tradições trabalhistas e por aí vai, né? O nacionalismo, a luta, a reivindicação por soberania, quando parte dos povos oprimidos, é visto como ameaça, né? E, inclusive, isso fica um recado para a gente pensar o nosso país, o nosso programa político, e o que a gente acha que são as alianças prioritárias, as alianças úteis aqui dentro do nosso país. Porque não há cristão no mundo, ou no Brasil, ou de qualquer outra religião, capaz de convencer a burguesia brasileira, capaz de convencer a nossa classe dominante de se tornar uma classe dominante nacionalista, com desejos de soberania ou qualquer coisa nesse sentido. Não é demais lembrar que a burguesia brasileira ela é formada a partir da colonização, a partir da transferência de riqueza desse pedaço de terra para o resto do mundo. Então, é literalmente mais lucrativo para a burguesia brasileira ser, sei lá, um velho da Havan da vida que só vende buxiganga e é um intermediário entre compras de fora e as vendas aqui no Brasil, do que querer ser, sei lá, um grande industrial aos moldes da burguesia de algum país de capitalismo central, né? Então, olhar para a configuração de classes aqui no Brasil nos faz chegar à conclusão lógica de que qualquer projeto nacional, qualquer projeto soberano, ele precisa se apoiar em outra classe que não seja a nossa classe dominante, porque se depender dela, daqui a pouco revoga a Lei Áurea até, do jeito que as coisas estão caminhando, né? E aí, tentando fazer um paralelo com o que acontece no Oriente Médio, em geral, o Oriente Médio é uma região muito particular, entre várias coisas, por causa da riqueza mineral que lá existe, mas também pelo fato de ser uma região, uma encruzilhada do mundo, né? O Oriente Médio é uma encruzilhada do mundo. É literalmente o que está no meio disso que se chama de Ocidente e do Oriente. Não à toa receber esse nome de Oriente Médio, né? É o meio do caminho. Então tem algumas características geográficas que fazem daquilo ali importante demais para qualquer projeção de poder pelo globo. Mas se a gente pensar na nossa aqui na América Latina, na América do Sul, na nossa riqueza mineral, ou se a gente pensar, né, no grande ouro do mundo hoje, que é o petróleo, logo depois do Oriente Médio, boa parte das reservas do mundo estão por aqui, tá? O país do mundo que mais tem petróleo, né, a região é o Oriente Médio. O país que mais tem petróleo é a Venezuela. Não à toa a Venezuela é tão visada pelo imperialismo, enfim, todas as forças que precisam dessa fonte de energia, que precisam, para além das questões de ordem estratégica do continente, da região, da geografia, também precisam dos minerais, das riquezas que a gente tem aqui. Se for comparar, especialmente com o Brasil, eu diria que a gente não corre o risco de nada próximo do que está acontecendo com o Irã, única e exclusivamente porque, para conseguir as nossas riquezas, eles não precisam ser tão agressivos quanto eles são lá. Exatamente. A gente entrega muito fácil, infelizmente. Eles conseguem nesses arranjos, né? Que você acabou de criticar, inclusive. Esses arranjos, na burocracia, na conversa, eles já levam e é isso. É muito fácil. Mas não tenho dúvidas de que, a qualquer momento que surgir algum anseio soberano, algum projeto popular que tenha força, pressões de todo tipo vão acontecer, né? Não tem para onde correr delas e elas não são a desculpa para que nada se faça. Tem que tomar muito cuidado. Falar de correlação de forças dentro do Brasil não pode ser uma justificativa para nada fazer, porque as forças nos são desfavoráveis, né? E eu penso muito nisso quando eu penso no momento atual, né? Que tudo parece ser culpa dos outros, né? A correlação de forças nunca muda. Eu comecei a militar de maneira organizada vai fazer uns 10 anos, e desde o início da minha militância, esse ano faz 10 anos, inclusive, eu entrei
Entrei na UJC em 2015, agosto de 2015. Né? Na época no PCB, enfim, em 2023 teve um negocinho ali, um racha. Foi junto com a galera que foi nessa baguncinha. Mas desde que eu comecei a militar, que eu escuto essa história de que a correlação de forças é desfavorável e ela vai continuar sendo enquanto estivermos no capitalismo, né? Tenho minhas dúvidas se em algum momento, para algum projeto mais radical, teremos maioria dentro desse sistema. Mas isso não pode ser desculpa para nada fazer, e muito menos pode ser uma justificativa quando a gente compara o fato de que hoje a gente está exatamente como estávamos, ou até pior, 10 anos atrás. Ou mais alguns anos atrás, se a gente pensar em capacidade de mobilização. Então, assim, você tem toda a razão e é muito bom resgatar essas reflexões, especialmente de Galeano. Eu sou um fã de Galeano. Quando eu comecei a me interessar sobre esse assunto, sobre história, sobre comunismo, sobre revolução, Galeano foi, enfim, fundamental para mim, porque sim, né, em qualquer país da periferia do capitalismo, ou o nacionalismo ele é popular e é revolucionário, ou ele está fadado a parar num muro muito próximo, como a gente já parou aqui no Brasil. Vamos lembrar que 64, o golpe de 64, representa, por parte da burguesia brasileira, o velório, o sepultamento de qualquer projeto nacional que não fosse um projeto de ruptura, né? Se a gente olha quais eram os anseios de Jango no pré-64, eram anseios que, se a gente olha para outros países do centro do sistema capitalista, fazem algum sentido. Reforma agrária, reforma urbana, reforma financeira, bancária, e por aí vai. Mas na periferia do capitalismo isso não rola. Para a burguesia brasileira isso é muito. Então, se a gente for pedir, a gente tem que querer muito mais e conseguir estruturar uma capacidade de impor muito mais a nossa classe dominante. Luara. Euclides, eu vi esse seu vídeo, né, sobre como Israel conseguiu desenvolver ali seu projeto, né, de armas nucleares, e achei muito bom, né, acho que vale aqui reforçar a recomendação que a gente já falou no início, né, Caio, para o canal do Euclides, mas eu queria saber se você pode falar para além disso também, né, como e por que Israel se tornou essa referência de terrorismo / violência de Estado aí, a ponto de exportar tecnologia de espionagem, de empresas israelenses atuarem como lobistas, né, de aparato de segurança, inclusive junto a governos municipais, estaduais brasileiros, como a gente viu no caso dos prefeitos que ficaram num bunker lá durante os ataques iranianos, né, e das constantes visitas também de políticos patrocinados pelo lobby sionista e também pela indústria armamentista de Israel. Não sei se vocês chegaram a ver, obrigado pela pergunta, Laura. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que vazou da formação que os prefeitos estavam recebendo lá em Israel. Porque no início o discurso é que os prefeitos tinham ido para lá para uma feira, né? E tal, foram lá ver equipamentos e tal. Foram também para isso, mas vazou um vídeo de um porta-voz do exército israelense, um brasileiro israelense, né? Que muitos israelenses têm dupla nacionalidade. E esse cara vive na Globo, inclusive, dando entrevistas e falando sobre o que está acontecendo em Gaza, no Irã. O porta-voz, a referência da Globo para falar sobre o que acontece é um porta-voz do Exército de Israel. O cara vai lá, fardado, falar. Imagina se fosse, sei lá, algum veículo de imprensa do chamando Departamento de Propaganda das Forças Armadas Israelenses. Os caras são parte do esforço de recursos humanos aí das IDF. Mas os prefeitos, e aí vazou um vídeo dos prefeitos recebendo uma formação, uma aula, assim, desse porta-voz, desse brasileiro israelense, sobre o conflito, sobre a situação no Oriente Médio. Meio que reuniu as autoridades ali, que foram para lá e disseram, o briefing é esse, o discurso é esse, a narrativa nossa é essa, então vocês vão ser embaixadores agora do nosso discurso, do nosso Estado. É um negócio que em qualquer país sério do mundo, isso no mínimo exigiria uma investigação. Tipo assim, como assim? Que porra é essa? Vocês vão para outro país, receber formaçãozinha com o exército de outro país para ser porta-voz do que eles querem aqui no Brasil. Sabe? Se vaza o vídeo, sei lá, de um brasileiro tendo formação com o exército chinês, esse país ia abaixo, assim, sabe? Servindo como porta-voz, sei lá, da Rússia aqui no Brasil,
a galera enlouquecer. Sei lá, imagina se sai uma informação de que o Hezbollah está dando formação para algum brasileiro ser representante aqui, né? Os caras iam usar isso como o maior espantalho do mundo. Mas como é Israel, e Israel tudo pode, tá liberado. Como Israel se transformou nessa referência hoje, tecnológica e até ideológica também para a direita, primeiro, a gente precisa reconhecer, e é muito importante que a gente saiba isso, que Israel é sim uma potência militar. Não à toa, boa parte das polícias do Brasil hoje são armadas com equipamento israelense, né? Mas a própria condição de Israel no Oriente Médio, a quantidade de guerras que ele precisou enfrentar, o fato de ser um país muito pequeno, com uma população muito pequena, com a economia que paralisa seus serviços essenciais em situações de conflito, Israel precisou desenvolver, e aí contou com a ajuda de todos os países centrais do capitalismo, todos os países imperialistas e por muito tempo também com outros países. No início, Israel teve relações, a própria União Soviética votou a favor da criação do Estado de Israel, mas enfim, é uma história ainda mais complexa, inclusive é uma história que mostra, ao contrário do que muitos defensores de Israel falam hoje, que o problema não é que o governo Netanyahu é um governo de direita, porque os primeiros governos israelenses foram governos de esquerda, viu? Foram governos trabalhistas. O Partido Trabalhista em Israel sempre foi e ainda é muito forte. Só que tem um problema, que é o colonialismo de esquerda, ele ainda é colonialismo. O problema de Israel não é que ele é governado por um o Partido Trabalhista governou nos primeiros 50 anos de Israel, com pequenas exceções, né? Governo Begin ali e tal. Sim. O problema de Israel hoje não é só que ele é governado por um psicopata assassino, que merecia ser enforcado lá em Jerusalém, junto com Eichmann lá, com os nazistas que foram condenados lá. Mas o problema de Israel é um problema de nascimento que envolve o fato de ter sido criado onde já tinha gente. E para se manter, precisa aplicar uma política colonial. Isso não significa dizer que não há espaço para judeus, árabes, muçulmanos, todos os povos que lá viverem em conjunto, né? Porque a Palestina, antes da criação do Estado de Israel, tinha uma população judaica considerável, né? Então, até a própria solução de dois estados, que já foi enterrada por Israel, não necessariamente seria única. É possível que exista um estado binacional, um estado plurinacional, ou um estado que abarque os povos daquela região, mas essa é outra discussão. Tentando voltar para a tua pergunta, pelas próprias condições em que Israel existe, precisou se desenvolver, precisou lutar para garantir que não seria ameaçado na sua existência, incluindo aí o desenvolvimento da bomba nuclear, que hoje é a arma do diálogo, como diria a galera lá do Choque de Cultura. Israel precisou desenvolver uma indústria bélica muito forte, de uma capacidade muito boa, técnica, assim, falando nesses termos, né? E alinha-se a isso o elemento ideológico da importância dada dos Estados Unidos à região do Oriente Médio, da importância de Israel como um enclave dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas que cada vez mais consegue pautar também os Estados Unidos, porque não é só que Israel faz tudo que os Estados Unidos querem. Em algum grau, cada vez mais, Israel tem conseguido fazer com que os Estados Unidos façam o que eles querem. A gente chegou muito perto de ver isso se materializar numa guerra generalizada ali contra o Irã. E, muito provavelmente, em breve a gente vai ver mais coisas nesse sentido. Então, Israel acabou se transformando nessa referência, hoje, também ideológica, para a direita brasileira, para a direita mundial, e é uma coisa que eu ainda não investiguei da maneira como isso precisa ser investigado, sabe? As raízes disso. Porque não deixa de ser impressionante, por exemplo, ver a Europa que há 50, 70 anos atrás representou a maior barbárie antissemita da história, porque o antissemitismo ele é um problema, ele é uma criação europeia, né? Foi a Europa que perseguiu os judeus por décadas. Mas ver a Europa que 70 anos atrás era, sabe, um caldeirão fervente de antissemitismo, que não à toa levou à barbárie nazista. Ver hoje a Europa defendendo Israel com unhas e dentes a todo custo, não deixa de ser, em algum grau,
contraditório, né? Mas não adianta a gente esperar que essas pessoas não sejam contraditórias, enfim, sejam coerentes. Acho que não é sobre isso. Mas eu ainda quero investigar melhor essas afiliações ideológicas, porque nem do ponto de vista religioso isso se sustenta, né? Não é como se Israel fosse o grande defensor dos cristãos da região. Inclusive, esses dias, uma igreja cristã foi atacada na Cisjordânia. Mas essa tua pergunta, ela é especialmente importante para a gente aqui no Brasil, porque a presença, a influência e a popularidade de Israel entre as Forças Armadas brasileiras e entre as polícias brasileiras não é nem um pouco pequena. Não é nem um pouco pequena. É quase que consenso. Assim. Hoje, você vai olhar as polícias militares do Brasil, para além dos equipamentos israelenses, boa parte delas, sei lá, como instituição, o grosso delas são ideologicamente alinhadas com Israel. Israel é uma bandeira hoje da direita brasileira. Então, deixa uma brecha, deixa um link, deixa uma provocação para a gente investigar melhor isso, porque é algo que nos vai ser caro em breve. Vai cobrar alguma coisa para a esquerda brasileira em breve. A gente entrevistou, já tem uns anos já, a Gisele Martins, né, que é uma ativista aqui da Maré e que é muito ligada à causa palestina, já foi lá várias vezes, né? E um dos paralelos que ela traça de maneira muito objetiva, assim, que para além das tecnologias israelenses de guerra, né, a máquina de guerra que Israel tem e exporta para o mundo e para o Brasil, no caso do Rio, o caso mais próximo nosso, de estudo dela e tudo mais, muito das ocupações e intervenções militares nas favelas são ocupadas também com estratégias que Israel tem nas ocupações que ele faz na Palestina, né? Então, para além das armas, né, e do caveirão, e do helicóptero, e da câmera, tudo isso que eles têm e que eles desenvolvem e que Israel fornece para o Brasil, para as polícias brasileiras, a estratégia de militarização, né, de cerco, né, é muito também similar, exatamente porque fornecem também esse know-how, né? Então, é uma outra escala de lobby israelense, né? E ainda tem um que a gente vai falar também em breve, que é a questão dos fundamentalistas religiosos cristãos no Rio de Janeiro, principalmente, né? Mas no Brasil inteiro, também ligados a Israel, né? Que é o complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro. A gente vai falar em breve. Que é uma loucura você pensar, né, no evangélico ligado a Israel. Enfim, são várias as camadas de influência de Israel, né, aqui no Brasil, né? Então, influência, loucura e cinismo. Pois é, que é um bom resumo Caio, do Brasil. Só para poder complementar, que essa minha pergunta, Euclides, tem a ver justamente com com esse aspecto ideológico que você ressaltou, porque essa justificativa usada de, olha, preciso me defender, também é usada, é uma lógica muito comum das polícias aqui no Brasil, né? Então, essas operações que fazem, mas é porque não há inteligência nenhuma nas operações brasileiras, né? Não tem, não que isso seja louvar, mas não tem pager explodindo, não é nada disso. É só que eles atacam primeiro porque dizem que vão ser atacados, né? Então, não estão protegendo, mas não há inteligência, é só matar gente, é só matar pobre, negro, periférico. E a gente vê que existe uma iniciativa ofensiva de Israel o tempo todo, né, tensionando ali. Então, desde dos ataques ali de outubro de 2023, isso ficou mais evidente, mas a verdade é que não se usa o termo faixa de Gaza como um sinônimo, né, de conflito à toa. Sim. E esse tensionamento acontece muito por causa dessa suposta, essa justificativa cínica que, né, de que para não ser atacado eu preciso atacar primeiro, e aí se usa todo o aspecto ideológico que você ressaltou aqui. Perfeito. Dani? Lembrando que Israel é uma sociedade caracterizada por vários estudiosos como um apartheid, né? Porque boa parte da população árabe, os palestinos, vivem sob administração militar, né? Não tem os direitos
de cidadão tem direito nenhum. E toda a sociedade, inclusive os cidadãos, os judeus e os árabes que são cidadãos, vivem sob censura militar. Isso ficou muito claro agora durante os ataques iranianos, com um policial tomando câmera, né, que estava filmando região destruída, para não passar uma imagem de fraqueza e tal. Então, a dita única democracia do Oriente Médio impõe aos seus próprios cidadãos censura militar. Mas, falando bastante de Israel está sempre na mídia, né, queria falar um pouquinho do Irã aqui com o Euclides, porque mesmo a nossa audiência, né, as pessoas críticas e tal, a gente tem muito pouco acesso a informações do Irã e acaba tendo a nossa mídia, né, refletindo eles copiam a mídia ocidental, passa uma visão estereotipada do Irã, né? Do xiita virou sinônimo de radicalismo, né? O Irã, um país atrasado que oprime seus cidadãos, oprime as mulheres, até oprime também, até tem violações de direitos humanos, não vou negar isso, mas o Irã é um país bastante grande, né? Que a gente está num país continental, acho que todo mundo é pequeno. Mas o Irã tem 1.600.000 km², é um pouco maior do que o estado do Amazonas, que é o nosso maior estado. Os padrões. É o tamanho de 4 Alemanhas, que é o maior país da Europa Ocidental. Tem 90 milhões de pessoas, é quase meio Brasil, né? Para ter uma ideia, eu falei aqui do estado do Amazonas, o Amazonas tem 4 milhões. Então, nós temos o dobro numa área muito maior. Tem uma indústria complexa, uma rede urbana complexa. Uma história, né? Uma história, é a Pérsia, né? O Irã não é um país árabe, é um país muçulmano, mas é um país que tem várias etnias, mas a etnia predominante é persa. É um país predominantemente xiita, que é uma vertente do islamismo, enquanto a maior parte dos islâmicos são sunitas, e é um país com com todas essas características, ele ocupa uma posição muito estratégica. Porque se o Oriente Médio é a esquina do mundo, como definiu Euclides, o Irã ele está na fronteira ali do chamado Oriente Médio com o subcontinente indiano. Não muito longe da China, embora não faça fronteira. Tem disputas históricas com o Império Russo, tanto que faz fronteira com a Azerbaijão e a Armênia, que são duas ex-repúblicas soviéticas. E já teve essa disputa com o Império Russo, hoje está próximo da Rússia. Queria que o Euclides falasse um pouco dessa questão geopolítica do Irã, como ele se equilibra como um país que desenvolveu desde a Revolução Islâmica de 79, aí, nos últimos 45 anos, o antagonismo com os países centrais do capitalismo do Ocidente, embora não fosse um país comunista, né? Não é um país de esquerda, é um país com um regime razoavelmente teocrático, né? Ligado a uma religião que é conservadora, né? É conservador por definição, mas tem essa posição nacionalista de autonomia e de independência. Então, como é que se equilibra o Irã no jogo político atual, no jogo geopolítico atual, entre o Ocidente, entre a Rússia, sobretudo a Rússia pós-invasão da Ucrânia, porque a Rússia foi sendo integrada ao sistema ocidental e aí ela virou pária de novo, né, a partir de 2022, e a grande potência emergente que é a China. Bicho, essa é uma pergunta que dá pano pra manga. Inclusive porque esse é o grande dilema de muitos comunistas, né? Que é postura diante de estados e governos como esses, assim. Porque o Irã é uma teocracia. Não tem partido comunista na legalidade no Irã. Quem é comunista atua na ilegalidade e na clandestinidade dentro do Irã, né? Dá para contar nos dedos das duas mãos a quantidade de massacres de comunistas que, inclusive, comprometeram muito a capacidade de dirigente dos partidos que atuavam no Irã, né? Eu tentei dar uma olhada nas notas, nos pronunciamentos dos partidos comunistas lá dentro, alguns menores, outros com alguma expressão. Mas esse é o dilema, e eu nem imagino como deve ser comunista lá nesse momento. Sim. Porque se ser comunista lá significa atuar na clandestinidade, nesse momento, brother, você olha pro negócio e diz assim, é isso. Vou ter que defender essa guerra como uma guerra defensiva e justa, porque para mim essa é a posição mais responsável, não só para um comunista, mas para qualquer pessoa que se diga anti-imperialista, que essa guerra do Irã é uma guerra defensiva. O Irã é alvo de uma ofensiva imperialista no Oriente Médio. É uma guerra defensiva e, portanto, é uma guerra justa, né? Mas eu não tenho nem muita certeza se o Irã quer a defesa dos comunistas. Eu tenho essa dúvida, inclusive. Então, assim, esse dilema, né, na história de outros partidos comunistas, na história do movimento comunista,
ele se apresentou também em outros países. Talvez o melhor exemplo de quem conseguiu lidar com esse dilema da melhor forma e não à toa venceu foram os comunistas chineses, que conseguiram, né, a certa altura, fazer uma frente tática ali com os nacionalistas que tinham acabado de cometer um massacre contra os comunistas. Mas os caras perceberam que, olha, do outro lado está o Japão, a gente vai ter que fazer alguma frente tática aqui. Mas eles só conseguiram fazer essa frente tática porque eles tinham força própria. Porque os comunistas tinham um exército próprio, controlavam partes do país, tinham condições de pautar essa frente, né? Porque se for só um desejo, tá, o outro lado vai dizer, beleza, mas aí vocês não têm muito a oferecer nessa frente tática, né? Então, no caso do Irã, e aí passando para a segunda parte da tua pergunta, da importância do Irã. Olha, o Irã cumpre, inclusive, um papel central na nova rota da seda chinesa, né? Então, não dá também para separar o momento da ofensiva escolhido do momento do reforço de uma série de parcerias entre Irã e China, do anúncio de uma série de obras de infraestrutura chinesas no Irã, por aí vai. A China vem tentando organizar, né, integrar ao seu projeto aquela parte do mundo. Isso ameaça, sim, os planos dos Estados Unidos. Olhar a ascensão da China nos últimos anos envolve a gente pensar, né, e muita gente chama isso de multipolaridade, é uma opção chamar o cenário atual, dizer que o mundo está caminhando para um cenário multipolar, mas isso significa dizer que as contradições entre as principais potências do mundo começam a ter que ser resolvidas pela via da força. Então, de fato, eu não discordo que o fortalecimento de outros polos dentro do sistema imperialista mundial e de países que estavam fora desse sistema imperialista seja bom, porque enfraquece esse sistema imperialista estruturado a partir da Segunda Guerra, focado nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, ele abre uma série de riscos que poderiam ser oportunidades, a depender de quem e como resolver explorá-las. Talvez seja esse o caso da contradição China e Estados Unidos, que em algum momento vai ter que escalar para algo maior do que uma guerra tarifária. Em algum momento vai ter que escalar para algo maior do que disputas em países estratégicos para ambos, regiões estratégicas para ambos, como é o Oriente Médio. E a gente não pode nunca, jamais, desconsiderar que, por mais que o imperialismo estadunidense está, sim, em decadência, ele não vai cair de maduro e ele continua muito forte. A decadência do Império Estadunidense ainda é muito mais forte que qualquer outra alternativa de cenário que existe no mundo. Olhar para o Irã, e sim, eu tenho muita vontade, bicho, de conhecer o Irã. Eu conheço muita gente que já foi para lá. É um país belíssimo. Deve ser muito bom. É um país com uma cultura riquíssima. É uma sociedade, e isso eu ouvi de um amigo que esteve lá há pouco tempo, é uma sociedade sim reprimida, não só na questão dos direitos das mulheres, mas em outras questões também, direitos de minorias nacionais, questão religiosa, nas chamadas liberdades democráticas, que são importantes para a atuação dos comunistas e de pessoas à esquerda, né? São passos táticos importantes para nós, mas que não é esse inferno na Terra que a galera quer vender, né? Nunca é. Assim, nunca foi e não é. O tema específico da opressão de gênero, da opressão sobre as mulheres, né, que apareceu muito nos noticiários nos últimos anos, especialmente a partir da morte daquela menina, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas que foi morta pela polícia iraniana, a polícia dos costumes lá. Isso acendeu um debate que é um debate muito necessário, né? Que é o debate sobre o caráter da sociedade iraniana, que assim não porque é uma sociedade muçulmana, não porque é uma sociedade oriental, sabe? Mas porque é uma teocracia. E nesse sentido, Israel não caminha num caminho muito diferente também, não. Israel caminha a passos largos para se tornar também uma teocracia, também no sentido religioso, por exemplo.
Ou o elemento religioso, o elemento teocrático, o elemento da opressão nacional, da opressão às mulheres, não surge quando o tema são outros países como a Arábia Saudita, por exemplo, né? Então a gente vê que há uma instrumentalização que é perigosa, mas é a instrumentalização de um problema real. E que a gente não pode se furtar a falar dele, porque senão só quem vai falar é o outro lado. Sabe? Só quem vai falar é o imperialismo, quem vai falar é o liberalismo, quem vai falar é a direita, e vai usar disso como motivo para, enfim, executar seus planos na região. E a gente pode usar o exemplo da Síria agora, inclusive, que pós-queda de Bashar al-Assad, quem está no governo da Síria é um grupo afiliado à Al-Qaeda e que já foi afiliado ao Estado Islâmico também. Então, os caras não têm muito problema com fundamentalismo religioso, não. É só quando não é o seu. Quando não é o seu aliado. Só quando promove algum projeto autonomista, né? É. Euclides, tá muito bom o papo. E você, além de esclarecer bastante pontos, ainda tem o privilégio de ter o sotaque, o segundo sotaque mais bonito do Brasil, tá? O carioca tá na frente. Mas esse seu sotaque é muito bom de ouvir. Queria te perguntar, cara, a gente tem visto aí no noticiário com essa coisa dessa guerra mais escancarada entre duas potências, dois países grandes, né? O que o Israel estava fazendo era um genocídio com a Palestina. Acho que era um outro tipo de contexto, né? Até mesmo para a grande mídia, para a mídia burguesa. Agora a gente fala de guerra entre dois países grandes. O mundo está em guerra há muito tempo, mas entre dois países tão relevantes, talvez. Gente assim. tem míssil, né? Gente grande. A gente arma nuclear, etc. E aí começa-se a especular, né? Nem digo terceira guerra ou guerra nuclear, nem digo. Mas digo de outros tensionamentos geopolíticos que já existem, começam a se pipocar, desde especulações até efetivamente coisas que podem acontecer. Uma dessas especulações que se tem, considerando o caráter fechado, né, como é mais ou menos o Irã, mas ainda mais fechado, de um regime que é na Coreia do Norte. Então, assim, queria que você desse pra gente o panorama. Se a gente pode... vão ser meio que 3 perguntas em uma, vamos ver se vai servir. Se não, você pode responder uma só. Provavelmente uma seria minha, mas tudo bem. Pode ser. Mas a sequência se você acredita... não digo acredita porque, né? Qual a análise que você faz de outras guerras, né? Outros frontes, né? Porque acaba que vai ser a mesma guerra, talvez. Mas em ter outros frontes. A partir do que a gente está vendo, embora pausada aí, a partir desse escalonamento Irã-Israel. Falei Irlã. Irã-Israel. Um abraço pro Irlã. O Irlã também é complexo. Mas não entra em guerra. Então, se você vê essa possibilidade, se entenda essa possibilidade, a Coreia do Norte nisso, se a Coreia do Norte pode ser atacada, se a Coreia do Norte pode atacar, se a Coreia do... O que a Coreia do Norte está desenhando, sabendo que ela pode estar sendo um alvo, por exemplo, ou aproveitando e ter um alvo que queria atacar. E nesse meio, nesse caldo, como é que você vê o papel da ONU, né? Porque, assim, é um negócio que... A gente tem as críticas à ONU há muito tempo, né? Não é novidade, né? Nosso campo tem a crítica, ainda mais com Israel, né? Existe ainda isso aí? Sempre fez o que quis, pois é. Mas que fica cada vez mais patente, né? Que uma organização que tenta sentar e tenta pedir a voz, gente, posso falar? Posso falar? E a sala tá... Você é professor, né? Você sabe o que eu tô falando. A sala tá uma bagunça e o professor fala, gente, eu queria falar. Né? Senão tá no 6º ano depois da aula de educação física. Exato. Dia de jogo, né? Tipo jeito. isso. Olimpíada na escola. E qual o papel da ONU nisso, né? Porque é isso, não tá conseguindo nem ser relevante mais ali na superfície, que já foi, né? Não, vamos falar com a ONU vai tentar resolver. Nunca resolveu nada, mas pelo menos a gente vê ela aí, a ONU vai tentar resolver, olha lá, vai ter falação. E nem isso, parece a inação completa. Queria que você respondesse aí essas 3 encadeadas aí. Bicho, então, a ONU, começando de trás para frente, né? A ONU, ela é um grande fórum, né? A gente não pode perder isso de vista.
a ONU ela não tem tropas próprias, não tem capacidade de impor o que decide aos outros países. Isso é importante de se pensar, né? O que são, muitas vezes, já apresentados como tropas da ONU, são tropas que um país cede para alguma missão da ONU, por exemplo, como o Brasil já fez mais de uma vez. E a gente também não pode destacar que a ONU, embora seja um fórum importante para a gente conseguir informações, conseguir ter acessos, eu sempre costumo, sei lá, ler os relatórios da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, que traz dados importantes que a gente não teria de outra forma. Mas a ONU ela é uma organização nacional estruturada a partir dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Nada mais o Conselho de Segurança, inclusive, é isso, é literalmente ali a Rússia representando a União Soviética, como herdeira da União Soviética na ONU, e os outros países ali que cumpriam um papel central na derrota do eixo. Então, Estados Unidos, França, Inglaterra, China, que lutou contra o Japão lá na Ásia, e por aí vai. Então, aquilo ali é o balcão que as potências pós-Segunda Guerra montou para tentar evitar uma hecatombe mundial. Assim. Quer dizer, vamos ter um lugar para a gente se conversar para tentar evitar o que der para evitar nas disputas dos nossos interesses nacionais, né? Então é muito mais aquele fórum que, venhamos e convenhamos, essa altura do campeonato é bizarro esse Conselho de Segurança ser como né? Porque basta um levantar o dedo e fudeu a discussão inteira. Basicamente a paralisia está no veto, né? Isso no tema da Palestina. A paralisia está no veto do Conselho de Segurança. A gente viu isso no tema da Palestina. Todo mundo vota no negócio da Palestina, meia dúzia de gato pingado vota contra, mas aí os Estados Unidos que está no Conselho de Segurança levanta o dedo e acabou. Não vai fazer nada. Né? Então, inclusive, essa paralisia da ONU hoje, ela é mais um indicativo da crise do sistema internacional montado a partir da Segunda Guerra Mundial. E dialoga com a tua primeira pergunta sobre a Terceira Guerra Mundial, que é: a crise do sistema estruturado a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, nenhuma crise se resolve por si só, né? O que foi que resolveu a crise do pós-Primeira Guerra Mundial? Foi a Segunda Guerra Mundial. O que é que foi que resolveu o impasse, a crise pré-Primeira Guerra Mundial? Foi a Primeira Guerra Mundial. Em que os países europeus se enfrentaram, se degladiaram na maior guerra do mundo, e ali se estruturou outro sistema mundial pós-Primeira Guerra. E aquele sistema já se mostrou em crise com a ascensão do fascismo, e a Segunda Guerra Mundial vem e resolve de maneira traumática a segunda maior guerra que o mundo já... Melhor dizendo, a segunda vez que o mundo vem em sequência, a maior guerra que já tinha visto, e resolve aquele impasse. Se a gente está vendo um impasse no sistema internacional estruturado pós-Segunda Guerra Mundial, não é sensacionalismo, embora muitas vezes isso seja falado de maneira caça-clique, de maneira bait e tal. A Terceira Guerra Mundial tá ali, a Terceira Guerra Mundial tá atrás, tá depois do corredor ali, atrás da porta, vai amanhã, vai acontecer amanhã. Meus alunos mesmo só falavam disso, mas eles só falavam disso porque só viam isso na televisão, nos principais criadores de conteúdo sobre o tema. E aí, professor, vai ter ou não essa Terceira Guerra? E aí, como é que vai ser? Então isso tá no nosso imaginário, muito por parte do sensacionalismo de quem fala sobre isso, mas também por uma constatação real, que é esses impasses que a gente está vendo hoje, essas crises, elas podem sim levar a uma guerra generalizada, uma guerra de grandes proporções, que não necessariamente vai ser uma hecatombe nuclear. Né? Pode ser que não, inclusive porque o mundo já convive com armas nucleares há muito tempo para saber outras formas de lidar com seus dilemas. E, ao mesmo tempo, a tecnologia nuclear já foi desenvolvida a ponto de desenvolver aquilo que o pessoal chama de armas nucleares táticas, né? Que são com menor potencial ofensivo e destrutivo e que não é impossível imaginar ela sendo utilizada em algum momento. Inclusive, tem esse debate na galera da questão dos armamentos nucleares, que tem uma galera que acha muito tentador e possível utilizar armas nucleares táticas em conflitos, né? Do ponto de vista, vamos conjecturar aqui como é que seria. E tem uma galera que chama atenção para o fato de que não é muito fácil garantir que isso não vai escalar para algo maior. Né? Então fica sempre nesse dilema aí, nesse meio do caminho, mas o risco de uma terceira guerra, ou chame-se lá como queira chamar, porque tem gente que chama a Guerra Fria, Terceira Guerra Mundial,
Mas uma guerra de grandes proporções não é impossível. Eu acho, inclusive, que a gente chegou perto disso no fim do mandato de Biden. Porque quando os democratas perceberam e quando eles perderam as eleições, a impressão que deu é que os caras soltaram todos os freios da Ucrânia, soltaram a coleira dos caras para barbarizar e fazer o que quiser. Ali, a depender da resposta da Rússia, o negócio podia se transformar numa guerra generalizada na Europa, né? A Rússia conseguiu, soube manobrar ali o freio e o acelerador e fazer as coisas aos poucos. Mas ali eu acho que a gente chegou perto. Agora, por exemplo, a depender da resposta, não necessariamente a resposta dos Estados Unidos, mas o que foi que eu pensei muito nos primeiros dias dessa escaramuça entre Israel e Irã era: Israel precisa de toda forma de uma guerra generalizada e precisa chamar os Estados Unidos para ela. Formas e formas de chamar isso. Uma das formas poderia ser o uso de armamento nuclear contra o Irã. Não destruir o Irã por meio de armas nucleares. Mas uma bomba, sei lá, tática, uma bomba de menor potencial ofensivo, poderiam ser uma forma de precipitar um negócio tão grande ali que os Estados Unidos não teriam outra forma que não entrar. Tenho certeza que isso estava na mesa, era uma das opções na mesa. Não foi escolhido, né? Porque também não é um recurso fácil a se recorrer, né? Armas nucleares só foram utilizadas até hoje uma vez na história, que foi pelos Estados Unidos. Isso, inclusive, é muito bom a gente sempre bater nessa tecla. Não é o Irã que é o perigo nuclear do mundo, não foi a Coreia do Norte que jogou 2 bombas nucleares no Japão, né? Não foi a Coreia do Norte que matou, que barbarizou e varreu do mapa 2 cidades em poucos minutos. Foram os Estados Unidos. E falando na Coreia do Norte, então, mas só para fechar, sim, não é impossível a gente pensar numa guerra de grandes proporções. Pode não ser um hecatombe nuclear, pode não ser uma guerra da dimensão da Segunda Guerra Mundial, ou pode até ser maior, né? Sabe-se lá quem participaria disso, como seria o passo a passo, tipo assim, são coisas que não dá para projetar, mas a gente sabe que tem 2 blocos hoje majoritários no mundo e que as divisões estão mais ou menos estabelecidas, né? A gente sabe com certeza que de um lado estaria os Estados Unidos e do outro estaria a China. Como seria? Aí só o futuro vai dizer. Não dá pra gente fazer muita projeção, porque senão vira enfim, mediunidade. Mas Coreia do Norte. Bicho, a Coreia do Norte tem um trunfo geográfico e uma maldição geográfica que é a mesma coisa, que é a Coreia do Norte está muito próxima da China e da Rússia. Sabe? Então é um trunfo geográfico porque qualquer coisa contra a Coreia do Norte é automaticamente uma coisa contra a Rússia e a China. Não à toa, a intervenção chinesa na Guerra da Coreia se dá para evitar que os Estados Unidos estivessem na fronteira chinesa. A Coreia do Norte funciona como um estado tampão ali, entre as bases dos Estados Unidos na Coreia do Sul e a fronteira chinesa. Mao Tse-tung, a liderança da Revolução Chinesa, um dos mais famosos comunistas da história, tinha uma frase meio chula, né, perdão para os espectadores, não sei se vocês já conhecem essa frase, que é que a Península da Coreia é um bastão no traseiro da China. Essas são as palavras dele, essas palavras. Alguns fazem uma tradução ainda mais chula, mas no sentido de que aquilo ali é um enclave quase que natural para qualquer ameaça contra a China, né? Então, isso garante que qualquer ameaça contra a Coreia do Norte seja lida como ameaça contra a China e também contra a Rússia, mas especialmente contra a China. Então, nesse sentido, a Coreia do Norte está mais ou menos resguardada, entre aspas, né? Porque não está 100%. Ao mesmo tempo, ser vizinha de 2 potências como Rússia e China também foi uma maldição para a Coreia do Norte por muito tempo e para a Coreia quando era só um único país, né? As tensões entre os países são conhecidas. A União Soviética custou muito a intervir na Guerra da Coreia também. A Coreia do Norte precisou desenvolver seu armamento nuclear também para se impor como uma potência no jogo global, também diante de China e dos Estados Unidos, para conseguir manobrar sua soberania entre as ameaças do imperialismo e o perigo de submissão completa a 2 potências vizinhas, né? 2 potências terrestres, econômicas, a China populacional também. Então, o jogo da Coreia do Norte sempre foi manobrar entre
esses dois cenários. Só que aí tem uma coisinha de leve acontecendo, e hoje eu li uma notícia também sobre isso, que é, não sei se vocês viram, provavelmente sim, que a Coreia do Norte enviou soldados para lutarem contra os soldados ucranianos dentro do território russo, né? Teve no final, ali do meio para o final do ano passado, se não me engano, acho que foi em agosto, uma contraofensiva ucraniana que conseguiu penetrar o território russo e, entre aspas, tomar parte do território, ou permanecer lá dentro, né? E essa foi uma oportunidade para colocar em prática um tratado entre Rússia e Coreia do Norte, que fez com que a Coreia do Norte enviasse soldados para combater na guerra. Então, pegar experiência militar moderna, treinar com equipamento moderno, aprender no campo de batalha, sem que fosse preciso mandar os norte-coreanos para a Ucrânia, que aí seria outros 500. Se bota os caras dentro do território ucraniano, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista mundial, aí vira outros 500. Mas já que a Rússia teve parte do seu território invadido também, eles tiveram essa oportunidade. Inclusive o desempenho dos norte-coreanos, ao que tudo indica, foi muito bom. Os caras tiveram alguns reveses no início, mas aprenderam bem. E é uma experiência de combate que nem os países da OTAN têm, por exemplo, né? Porque por mais que tenha ali um ou outro consultor, junto com as tropas ucranianas, os caras não mandaram tropas próprias ainda, né? Tem os mercenários que vão lá, tem um ou outro que, enfim, estão dialogando com os estados de origem. Não tem tropas regulares. Mas eles não mandaram... Oi? Não tem tropas regulares com experiência de combate. Isso. Não mandaram tropas regulares, não tem. E tem tropas norte-coreanas que têm essa experiência hoje. E agora saiu uma notícia na Reuters, segundo a agência de inteligência da Coreia do Sul, e a gente pode acreditar nisso, porque foi a inteligência da Coreia do Sul que deu o furo da outra vez, tem uma nova leva de norte-coreanos que provavelmente vai ser enviado para a Ucrânia em agosto. Se não me engano é isso, agosto ou setembro. Então, assim, eles estão aproveitando esse momento, porque eles estão percebendo também que o mundo está caminhando para uma situação que vai ser um impasse, que vai ter que ser resolvido pela força. Sabe-se lá como vai ser isso. Porque a força é o que sustenta as coisas no fim das contas, né? O que garante a legitimidade jurídica da polícia, isso é a legitimidade como braço armado do Estado, é a arma que o policial carrega, né? Porque senão a galera desce o cacete no policial e não vai poder fazer nada. Depois pode até vir a galera tentar prender quem fez isso, papapá, mas... Sim. Enquanto ele tiver a peça ali, ele dá as ordens. Então, a força é o que sustenta também a legitimidade jurídica ou garante que você possa quebrar essa legitimidade. É o que acontece quando um país, por exemplo, agride outro contra todas as normas do direito internacional e por aí vai. Beleza, mas as normas do direito internacional são letras no papel. O que vai garantir que aquilo vai ser aplicado ou não é a capacidade de punir quem está quebrando essas normas. Então a gente está vendo que a legitimidade jurídica, esse sistema jurídico, esse sistema entre estados do pós-segunda guerra está em crise. Esse dilema vai ter que ser resolvido pela força em algum momento, sabe-se lá como, e os norte-coreanos estão se preparando para isso. Porque, como você bem falou na sua pergunta, e aí já fechando aqui meu raciocínio, por mais que a proximidade com a China dê, entre aspas, alguma segurança, a Coreia do Norte também faz aquela região uma região estratégica. E aquele é um ponto de tensão que nunca se dissipou por completo desde o fim da Guerra da Coreia. Então, se tiver alguma coisa em escala mundial, em escala generalizada, vai ter alguma coisa ali naquela península também. Pô, obrigado pela resposta. 3 perguntas, você respondeu muito bem, amarrou muito bem. Obrigado. Euclides, acho que para encerrar, né? Queria que você falasse o seguinte. Bom, eu tenho 42 anos e uma das primeiras lembranças... Sou jornalista, enfim, uma pessoa que desde sempre acompanha noticiário, mesmo que muitas vezes, né, não entendesse do assunto, né? Eu, desde criança acompanho o noticiário, muitas vezes não entendia do assunto, só via o noticiário, mas não entendia muito o viés daquilo que estava sendo dito e tudo mais. Mas desde criança eu escuto falar, enfim, acho que a primeira guerra que eu tive notícia foi talvez Irã-Iraque. Não sei. Foi até 88. Talvez Irã-Iraque. Aí depois teve a invasão, né, americana, já no governo George Bush, no Iraque também, no Kuwait, né, se não me engano.
né? Era que o Kuwait tinha sido invadido pelo Iraque, coalizão. Enfim, eu lembro que até eu tinha um brinquedo que era tipo, eu não lembro o nome do brinquedo, mas eram 2 times que faziam gols e um dos atacantes do meu time, o nome era Scud, que era o nome de uma bomba que estava sendo jogada. Era um míssil iraquiano, míssil soviético que o Iraque jogava em Israel. Então, isso. E aí, pô, como o boneco chutava muito forte, eu dei o nome nele de Scud. E eu tinha, não sei, né, cara? não sei, eu devia ter uns 6 anos, 6, 7 anos. Contra o zagueiro Patriot, que era o míssil anti-míssil. Mas enfim, americano usado por Israel. Tô falando isso para dizer que desde pequeno eu tenho notícias de guerra, eu acompanho, né, histórias de guerras na televisão. Basta ligar a televisão que a gente fica sabendo que em algum lugar do mundo estão acontecendo tiros e mísseis. Dos lugares que são noticiados. Exatamente, tem um monte que não é. Tem um monte Sudão, que a gente não aparece no jornal. Exato. E aí, mas o que eu queria dizer para você, queria que você falasse sobre, dentro desse preâmbulo, de lá para cá a gente já viu, né, o Iraque ser destruído, a Síria ser destruída, a Líbia ser destruída, e vários outros lugares, né, serem destruídos. A gente já viu vários lugares. E aí a gente não viu o Irã agora, né, ser completamente destruído. E Israel invadiu, né, atacou Teherã, mas não dá para dizer que o país inteiro foi destruído. Diante desse cenário, né, que você viu o Irã conseguir se defender diante do ataque e não sair completamente destruído, dá para dizer que desses dias bélicos entre Israel e Irã, o Irã saiu vencedor da guerra? Dá para dizer dessa forma? Cara, boa pergunta. Essa semana eu tô escrevendo um roteiro do vídeo que eu vou publicar no domingo, que vai ser justamente isso. Dá para cravar que houve um vencedor e um derrotado agora? Eu tenho minhas dúvidas se dá para cravar, porque eu não acredito que isso acabou, né? Esse é um primeiro momento. Mas, se a gente for pensar do ponto de vista político, e guerra, no fim das contas, é política, dá para dizer sim que o Irã venceu essa escaramuça. Por que eu digo isso? Porque não adianta a gente contar quantos mortos saíram de cada lado, não adianta contar quantos prédios foram destruídos de cada lado, para daí querer dizer quem venceu ou quem perdeu um enfrentamento ou uma guerra. Porque se assim o fosse, os Estados Unidos teriam vencido o Vietnã, por exemplo, que é o exemplo mais clássico para a gente usar disso, né? Não é em número de mortos, número de destruição que a gente conta quem venceu uma guerra. É na política, né? Quais que eram os objetivos políticos de Israel com isso? Primeiro, não conseguiu generalizar a guerra que ele queria generalizar. Isso já é uma derrota para Netanyahu hoje. Que Netanyahu é um político muito hábil e é um senhor da guerra muito hábil que sabe manobrar sempre que está na berlinda. Então, quer ver um perigo no Oriente Médio é quando Netanyahu estiver em perigo. Ele vai fazer o que ele precisar. Inclusive, saiu uma pesquisa, acho que anteontem, que depois dos ataques contra o Irã, a popularidade dele aumentou em Israel. E os setores de oposição dentro de Israel que faziam oposição parlamentar, oposição seja pela direita ou pela, entre aspas, esquerda parlamentar, quando o tema foi o ataque ao Irã, todo mundo concordou com Netanyahu e fez ali uma frente nacional com Netanyahu, né? Mas o seu objetivo político primordial, que era inclusive a destruição do programa nuclear iraniano, ao que tudo indica, o programa nuclear não foi destruído. As usinas foram atacadas, a gente não tem noção da destruição das usinas. Duvido muito que o Irã vá divulgar alguma coisa oficial, a menos que não haja, a menos que a destruição tenha sido patética, assim, aí eles vão divulgar para dizer, ó, vocês só fizeram isso. Mas, se foi considerável, que dá para dizer que deve ter sido considerável, porque também não é brincadeira aqueles projetos usados ali, eles não vão divulgar. Mas primeiro, o conhecimento do programa nuclear iraniano não se perde assim, por mais que muitos cientistas tenham sido assassinados. Tenho certeza que tem gente para substituir lá. E o urânio enriquecido foi tirado das usinas. Essa é a parte mais importante. Então, o material, a matéria-prima bruta, eles ainda têm. Então, o programa nuclear iraniano pode ter sido atrasado um pouco, é o que tudo indica foi, mas ele não foi destruído, né? Então, esse outro objetivo primordial de Israel também não foi atingido agora. Mas tem um terceiro ponto, que aí é o que eu vou tentar explorar um pouco mais nesse vídeo, que vai ter que ser um vídeo longo, porque não dá para falar sobre isso sem tocar em um monte de tema.
O primeiro foi a primeira vez que a gente viu Israel ser retaliado de verdade. Porque assim, uma coisa é o Iron Dome interceptar míssil do Hamas, que é feito de maneira rudimentar, né? Artesanal, ali na faixa de Gaza, sem equipamento, sem muita tecnologia. E o cara explode um negócio e onde cair, caiu. Né? Outra coisa foi a defesa antiaérea israelense diante dos mísseis do Irã. E o Irã é uma potência missilística, nem sei se esse termo tá certo, tem que pesquisar. Mas é uma balística. Potência em mísseis. Boa, bora usar essa daí. Potência balística. A supremacia israelense sobre os céus do Oriente Médio. Depois a gente já sai disso com a certeza de que Israel faz o que quer do ponto de vista aéreo. Então a guerra generalizada ali tem que destruir aquela porra daqueles aviões em solo ainda, feito Israel fez na Guerra dos 6 Dias, ou então eles vão continuar passeando como passearam agora. Assim, do ponto de vista aéreo, Israel tem a supremacia no Oriente Médio. Mas a gente percebeu que Israel percebeu que eles podem ser atingidos também. Percebeu que eles podem sangrar também. Isso quebrou um pouco o mito, primeiro, do Iron Dome invencível, do Dome de Ferro que ninguém consegue quebrar. E isso abalou a certeza da população israelense que eles estavam seguros, né? Porque vem um ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Aquilo ali já abala a certeza da galera. Tipo, os caras conseguiram fazer isso aqui tudinho, esse estrago na gente. Vem essa escaramuça com o Irã agora, que conseguiu destruir prédio pra caralho, conseguiu matar uma galera. Mas provou, acima de tudo, que o sistema de defesa israelense pode ser sobrecarregado. Eu acho que essa é a grande lição militar, que é um sistema antiaéreo muito bom, um dos melhores do mundo. Mas diante do volume de mísseis do Irã, não dá para interceptar tudo. Então, se de 10 passa 1, é só o Irã mandar 100, que 10 vão passar. E se o Irã mandar 500? E se o Irã conseguir mandar 1000? E se o Irã conseguir prolongar essas coisas e transformar isso numa guerra de atrito a longo prazo? Porque Israel é um país muito pequeno, com uma população pequena. Então, qualquer situação de conflito afeta a economia. É muito caro manter aquele sistema de defesa antiaéreo. Então, durou 12 dias agora. E se o próximo durar um mês? Por quanto tempo o sistema antiaéreo de Israel aguenta sem colapsar? Então, acho que a grande lição militar, e nisso o Irã foi muito vitorioso, foi dizer, olha, vocês são bons, mas a gente é ruim. Sabe? Vocês são fortes, mas a gente é ruim. Então, se o sistema de vocês é muito bom, o sistema de defesa de vocês é muito bom, ele não vai aguentar tudo. Alguma coisa vai ter que passar. A gente já tinha visto isso na última troca de ataques entre Israel e Irã. Que a tática do Irã foi mandar um monte de drone, um monte de míssil de menor qualidade, e no meio disso mandar meia dúzia que eles queriam que atingissem. Então, sobrecarregava o sistema de defesa israelense com os drones e com os mísseis mais baratos, e os mais cabulosos passavam. Então, assim, do ponto de vista imediato, né, vai ficar nesse eu odeio essa palavra, mas vai ficar nessa disputa de narrativa aí. Um vai dizer que venceu, o outro vai dizer que venceu, aí um faz piada do outro, e por aí vai. Mas, do ponto de vista de longo prazo, não é desprezível o fato de que sabe-se lá em quantas décadas Israel não sofria a destruição que sofreu dessa vez. Então fica, no mínimo, a lição que Israel não é intocável. Isso já é uma vitória muito boa. E pediu arrego aos Estados Unidos, né? Foi correndo, falou, Estados Unidos, resolve aí. Foi latindo, abandonando o rabinho. Tia, ele me bateu. Ou seja, acho que também é um sinal, né? Se você tem o apoio dos Estados Unidos, né? E o Israel tem, né? É um quintal dos Estados Unidos. E você não vence a guerra de maneira muito clara, né? Acho que nem estão propagando isso também, né? É sinal de que você sai mais fraco do que se esperava, né? A gente considerando sempre a potência que Israel é e o aliado aos Estados Unidos, né? Ou seja, isso aí realmente me parece que se tivesse um vencedor, acho que estaria bastante claro, né? Que seria que Israel, se Israel tivesse vencido, se sentisse vencedor, a gente saberia se Israel é em cima disso que o Euclides falou, e aí também vou usar essa palavra que eu não suporto, passei a não suportar, mas que, enfim, tomou
o vulto que tomou, que é a narrativa, eu acho que muito interessante diante de tudo que aconteceu, enfim, de toda essa barbárie, né? Enfim, o mundo é uma barbárie de uma maneira geral, mas diante de toda essa barbárie, o que nos toca aqui enquanto brasileiros e consumidores de notícias e etc, etc, o que fica de positivo nessa história é que pela primeira vez eu vi, meninos eu vi, né? Já diria o Juca Kfouri. Meninos eu vi. Juca Pirama. Não, o Juca Kfouri tem um livro chamado Meninos eu vi. Como diria o Juca Kfouri, meninos, eu vi Israel ser criticado na Globo News, por exemplo. Né? Guga Chakra subiu o tom. Demorou. Serviu durante... Israel está há 70 anos aí cometendo barbaridades, mas dessa vez, né... foi criticado na televisão. Foi criticado no canal de propaganda. Criticado não, o Guga Chakra vibrando. Ele enfrentou o diplomata lá, né? Tá segurando, então, né? Mas pula primeira vez. Então, nem o cara esperava aquilo. Pois então, pra mim, o que eu digo assim, né? Se serviu pra isso, pra que pela primeira vez, né, a Globo tem 65 anos, né? A Globo é de... 60. A Globo é de 60, né? Não, a Globo fez 60, né? Fez 60. Fez 60. Ela é de 65. Né? Israel é de 45, então... 48, então Israel é quase 20 anos mais velho do que a Globo. Se depois de 60 anos serviu para que pela primeira vez o Estado de Israel fosse confrontado em suas táticas de guerra numa televisão brasileira... já houve um avanço. E levou pito do Trump. Pois é. I'm very mad at Israel. Então houve um avanço, né? Não sei se o Irã ganhou ou perdeu, como você mesmo falou, né, Euclides? Não sei também. Tem aí algumas variáveis que indicam que há vitórias nesse processo, mas eu acho que enquanto brasileiro, jornalista, ser humano espectador dos fatos, eu diria que se Israel foi criticado na televisão brasileira pela primeira vez depois de 60 anos, é sinal de que o Irã teve uma vitória aí. É isso. Euclides, muito obrigado, meu querido. A gente estava aqui maravilhado, a gente teve um aulão. Acho que os ouvintes vão gostar muito. É um assunto que a gente provavelmente vai ter que voltar. O programa vai ao ar amanhã, é possível que já tenha desdobramentos. A gente espera que você volte para dar esses desdobramentos, né? A gente... guerra é ruim, né? Já diria o poeta, né? Mas, enfim, a humanidade se forma assim. E pra gente, é importante que a gente tenha alguns esclarecimentos que, infelizmente, a gente, como o Fagner falou, a gente não vê na mídia hegemônica dessa forma, né? Você veja, né? O Guga Chakra, que inclusive nem é dos piores dentro da Globo, pra você ver, né? Era um cara que jamais se levantou contra Israel dessa forma que se levantou agora. O muro é um chinelo, né? Pois é, o muro é um chinelo. E o cara que jamais se levantou contra Israel como se levantou agora. Demorou, olha quanto tempo que demorou pra gente ver na Globo um comentarista de lá colocar uma contrapartida. Então, pra gente foi muito legal tê-lo aqui. Deixa aí o recado, a gente vai colocar seu canal aqui na descrição. Mas deixa seu recado aí, enfim, indica algum vídeo mais recente. A gente vai estar acompanhando também. E espero que você volte, cara. Espero que você volte em breve, enquanto aquela coisinha chamada Paz Mundial não chegar. Acho que vai demorar uns dias aí. Vai na capa da revista Despertai. A Paz Mundial tá lá. Enquanto não chegar a Paz Mundial, que a gente tá aí na luta, na construção da Paz Mundial, enquanto ela não chegar, a gente vai precisar de pessoas como você para ajudar a gente a entender. Muito obrigado, boa noite. Cara, eu agradeço demais o convite, demais, fiquei muito feliz mesmo. Fico à disposição de vocês sim, quando precisar. É só chamar, quando tiver aí no Rio, eu dou um toque, marcar um rolê aí, conversar, trocar ideia. Agradeço a todo mundo que acompanhou, agradeço de novo a todo mundo que me indicou aí para vocês. Quem quiser, eu soltei hoje um vídeo debatendo por que é legítimo e importante que o Irã consiga desenvolver uma bomba nuclear, né? E quais seriam os desdobramentos disso. Então, acho que também é uma discussão interessante para se fazer. Domingo vai sair esse vídeo que eu falei para vocês, que é um balanço desses 12 dias, tentando colocar o que é que eu acho que são os principais pontos, mas quem tiver curiosidade, quem tiver interesse, acompanha lá o canal, me segue, que eu estou sempre anunciando as coisas.
De novo, só tenho a agradecer, dar uma boa noite aí para todos vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado. É isso. Luara Ramos, obrigado. Até semana que vem. Valeu, Euclides, valeu, Caio, Fagner, Daniel, todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Vocês devem ter percebido que eu falei pouco hoje, né? Tá tímida. Hoje foi, acho que nos programas... Não, eu preferi ouvir, assim, é muito bom ouvir você, viu, Euclides? Muito bom. É um tema que me interessa muito, mas me agrada muito pouco. Porque o Caio falou que é assim que a humanidade é conduzida, pelas guerras, porque é conduzida majoritariamente por homens, né? Vou deixar isso aqui, não para falar de papéis sociais, mas também disso, né? Porque a gente tem... Mulheres estão em poucos postos para poder escolher. Não reivindico essa representatividade, não mando um Axé Kamala para a guerra. Mas eu acho que, assim, me choca bastante, vocês vão lembrar, recentemente, aquelas conversas que vazaram lá, supostas conversas, né, de um grupo lá trumpista ligado ao governo, né, falando, hoje o míssil tal, e não sei o que lá, vamos mandar pro grupinho de WhatsApp. E eu acho um negócio, assim, deprimente. Eu acho vou chamar de tagline, slogan do canal do Euclides maravilhoso, que é: a guerra é muito importante para ficar na mão dos generais. É esse o Euclides, né? Me corrija se não for literal, porque é muito bom. E eu acho realmente que falta um pouco a isso. Assim, eu como uma pacifista declarada, porém não otária, acho muito importante que a gente ouça análises que não estão, né, na grande mídia. Você não vai ver isso aqui na Globo News, como nós já citamos, você não vai ver isso aqui em outros lugares que não o próprio canal do Euclides, ou então canais de esquerda e anti-imperialistas, né, como o Lado B do Rio. Então eu fiquei mais para ouvir mesmo, porque não é todo dia que a gente tem essas aulas. E é uma aula que a gente precisa ter, são lições que a gente precisa ter. A gente lê pouco de teoria militar, como se não tivesse a ver com a gente, porque o Brasil supostamente é um país muito pacífico, sabe? É um país onde as pessoas não morrem, as pessoas não são matadas, né? Não são mortas. Né? Enfim, falamos aqui de lobby armamentista e tudo mais, mas é como se tivesse assim como o mito da democracia racial, existe um mito do brasileiro pacífico, não violento e tudo mais, que eu acho que a gente precisa não só rever, quanto lutar contra, porque não para reivindicar a guerra, mas a reivindicar nosso direito à revolta, né? No fim das contas é um pouco isso. E aí é mais essa observação mesmo, né? Essa justificativa do porquê fiquei tão calada até agora, aprendendo sempre, porque eu acho que é um tema que falta muito ao nosso debate, né? A gente teve... hoje, quando se fala em guerrilha, né? Em guerrilheiros, ou então em revoluções, sempre soa como uma coisa defasada, como se essa não fosse a história da humanidade, né, Caio? Como se essa não fosse também a história do Brasil, como se essa não fosse parte do que restou de resistência brasileira até. E é pouco reivindicada, que tratado como uma coisa, como eu disse, né, defasada, uma coisa ultrapassada. E a gente não só não aprende, como desaprende. E aí que eu acho que é um grande problema, né? Se a história nos serve para alguma coisa, é para a gente aprender essas lições ali. E eu acho que a gente está desaprendendo. Então, o programa de hoje foi muito bom para a gente aprender a reaprender. É um pouco disso, e até semana que vem. É isso. Antes de eu me despedir aqui dos meus camaradas de bancada, pedir para você que está nos vendo, deixa seu like, vê se está inscrito no Lado B do Rio, deixa seu comentário, sua pergunta. Se tiver alguma pergunta, a gente manda para o Euclides responde de repente até com um vídeo lá no canal dele. Pra gente também é importante, mande para alguém, acho que é um assunto que as pessoas têm muito desconhecimento e muitas informações distorcidas, então a gente também aqui faz uma análise diferente do que você vai ver. Acho que esse é um vídeo legal para ser distribuído aí, compartilhado nos grupos, tá? E queria também mandar uma série de abraços aqui. Primeiro para Laila Maia Galvão, que me abordou lá no bar, me abordou junto com o Daniel no bar. A gente estava vendo o Flamengo e Chelsea no bar, e ela parou lá no intervalo para me presentear com um exemplar do livro que ela escreveu, O Chefe da Polícia pelo Telefone. Esse é o nome do livro. E eu tô bastante curioso para começar a ler, porque ele é um livro que fala de Rio de Janeiro, faz uma análise da legislação da época, da polícia da época, a partir da tentativa dela de fazer uma biografia exatamente de quem era o tal chefe da polícia que, pelo telefone, mandou avisar que
que na Carioca tinha uma roleta pra se jogar. É o samba do Donga, que originalmente não é o chefe da folia, né? E que aí na paródia virou o chefe da polícia, que foi a versão que ficou, né? As pessoas conhecem essa versão, né? Que é considerado o primeiro samba a ser gravado, né? Enfim, e essa versão paródia ali dos jornalistas que fez muito sucesso logo depois. Então achei muito interessante. Um abraço pra ela, né? Deu sorte, a gente tava lá, viu o Flamengo vencer o Chelsea. Mandar também um abraço pra turma que me encontrou lá no Bar do Ormar. Eu fui no lançamento do novo livro do Franciel Cruz, né? Tá pensando que é tudo futebol. Maravilhoso. Conheci o Franciel pessoalmente. Você falou pra ele que o sotaque pernambucano é mais bonito? Não, eu chamei ele, inclusive, de um dos maiores escritores pernambucanos da atualidade. O Franciel é ótimo, sensacional. E foi bastante legal, porque tinha bastante ouvinte lá, né? O Alexandre, os irmãos Lucas e Felipe, o Maurício foram os que me abordaram para falar do lado B. E mandar um beijo também pro Omarzinho, sempre me recebendo muito bem, pro próprio Franciel, pro Irlan, que foi comigo, e o pessoal do Vitório. Irlan, a galera dele... Eu vi você eu vim porque eu sou descarado. Pois é, não, eu ia tirar uma foto com o Franciel, e aí chegou o pessoal do Vitório. Tem o pessoal do Ceará, né? E agora tem o pessoal do Vitório. Então, mandar um abraço pra eles. Daniel, boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Fagner Torres, boa noite. Fagner Torres Lima. Isso. Boa noite. Obrigado, Euclides. Valeu, Luara. Valeu, Caio. Valeu, Daniel. Tudo muito importante que a gente falou aqui para ver, ouvir, refletir, repassar para os amigos, para os vizinhos. Mas, futebol também é importante. Livro também é importante. Cinema também é importante. Cachaça também é importante. Sexo também é importante. Vamos fazer tudo isso aí, senão a gente não segura esse rojão, não. Valeu. É isso, a gente encerra por aqui. Semana que vem estaremos de volta no feed de podcasts, tá? A gente espera que com uma convidada bastante interessante também para falar de um tema que, como a gente citou aqui, né? A violência urbana no Rio de Janeiro, seus tentáculos religiosos. E eu vou encerrar esse programa, falou de guerra, né? A gente meio pessimista com o mundo. Eu vou encerrar esse programa com uma frase, né? Uma sentença muito, muito, muito bonita, muito importante, muito famosa, de um grupo de pensadores chamados Netinho, né? Enfim, entre outros, né? Que diz assim, né? Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Forte amplexo e até a próxima.